Ah, eu vou ficar aí. Obrigado. Eu vou ficar mais aqui assim. Tá quente para todo lado? Que bom. Olá, paz do Senhor para todos. Amém. Livro de Provérbios, capítulo 6. Quer dizer que está todo lugar igual, é? Suba mais. Deixa aí assim. Tá bom aí? Vou ver se me ajuda. Ficar 15 minutos, tá bom? Tá muito quente. Quem chegar atrasado, fica de fora. Livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 6. Acharam? Observa a formiga, ó preguiçoso. Reflete sobre o trabalho que ela realiza e ser sábio. Mesmo não tendo um chefe, nem supervisor, nem comandante, armazena suas provisões no verão. E na época da colheita, ajunta seu alimento com toda disciplina. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás da tua sonolência? Tirando uma pestana, cochilando um pouco, cruzando os braços para descansar. A tua iminente pobreza te aterrorizará, e a tua necessidade te assaltará como um ladrão armado. Pai, em nome de Jesus, é a tua palavra, e clamamos que o Senhor nos abençoe muitíssimo, em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos com esta palavra, Igreja Batista Missão Ide, e as pessoas podem também assistir no Instagram, IBMI, Igreja Batista Missão Ide. Fala, Levi. Nós estamos vivendo um período de acomodação entre pessoas. E que me desculpe se tiver algum santo pastor ouvindo, você teve a felicidade ou a infelicidade de me ouvir. A igreja evangélica criou um neologismo para dizer que você vai ter uma bênção, que o Senhor é contigo, que Ele já te deu e ninguém vai tomar. O escritor aos Provérbios disse que você é um preguiçoso. É certo, sim, que Deus dá. Não esqueçam, Ele dá. Ele é todo poderoso. No entanto, o homem precisa laborar. A primeira fala, quando na criação, foi: ainda não tinha o homem para lavrar a terra. Ou seja, nós, seres humanos, somos destinados ao labor. Quero aproveitar enquanto a igreja está se acomodando, as centenas de milhares de pessoas estão se acomodando, e dizer que o escritor, pai da sociologia moderna, Max Weber, desmontando aquela teoria de um sujeito iracundo, preguiçoso,
por nome Karl Marx, tanto ele é preguiçoso quanto aqueles que o acompanham. Ofendeu, né, pastor? Eles que criaram uma doutrina de chamar quem trabalha de rentista e de escravizador o homem produtor. No entanto, sem produção a gente não consegue alimento, não consegue vestimenta, esse templo não estaria erguido, o serviço de som não funcionaria, a energia elétrica, ar-condicionado, ventiladores jamais seriam ligados, computadores. Isso é fruto de trabalho. Enquanto aquele preguiçoso do século XIX, Max Weber também é do século XIX, Max Weber escreveu um livro que você pode ter acesso, é a Ética Protestante. A Alemanha foi impactada lá com Lutero, e daí surgiram alguns pensamentos de obediência à Santa Palavra de Deus. Dizer que o primeiro indivíduo que eu nominei de preguiçoso, o pai dele era advogado, luterano, e a mãe dele era judia, e ele foi criado no berço de saberes sobre a Bíblia. E ele mesmo desfez tudo que ele sabia sobre Bíblia, exatamente para desfazer da Santa Palavra de Deus. Enquanto que Max Weber, o pai da sociologia moderna, trouxe o valor que existe em um indivíduo trabalhar, produzir, ser próspero, cuidar da família, cuidar dos bens conquistados através do que o Senhor prometeu. Ele disse que o homem ia comer como? Eu não lembro. Suor do seu rosto. Isso quer dizer que com labor, laborando, trabalhando, produzindo. O trabalho enobrece. E o escritor chamou a igreja evangélica hoje para uma grande responsabilidade. Porque enquanto alguns estão gritando, Deus vai lhe dar, e você não consegue enxergar o que Deus vai lhe dar, porque o indivíduo não trabalha, não é produtivo, fugiu da escola, Nel, não concluiu nenhum curso e não pode ser inserido numa posição melhor no mercado de trabalho. Por quê? Porque não estudou. E não se qualificou para enfrentar esta vida. Então, mas isso aí é no Antigo Testamento. Então, já que você quer jogar o Antigo Testamento, fora, eu vou lhe contar algo sobre o Antigo Testamento. Vou sentar um pouco. Romário, a gente vai conseguir. Deus é fiel. O problema fui eu mesmo. Quando Deus foi criar o mundo e tudo que nele há, ele falou a água. Pode pegar o livro de Gênesis, por favor? Ele pegou a água e mandou produzir peixe. Ele falou com a água. E agora a igreja sabe onde é que está o livro de Gênesis, já que pararam de ler Bíblia há tanto tempo. É no início, viu? Cadê os obreiros aí para ensinar? Tem uma criança aqui procurando Gênesis. Então, olha, água, produza peixes, segundo a sua espécie. Está escrito aí? Quem pode me ajudar? Depois ele falou com a terra. Produza árvores frutíferas. Acharam? Ai, mamãe. Esse é o problema da igreja que ministra de acordo com a palavra. Eu prefiro que você me chame de carne pura, se bem que tem muita pelanca, Bazuza. Pouca gordura e muitos ossos.
capítulo 1, versículo 6. Por favor, Helder, coloque ali. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e haja separação. Quando ele mandou a água produzir peixe, para adiantar. Essa é a palavra. Passou um ali, os mares. Por favor, encontra aí, é mais fácil para vocês. Capítulo 1, é isto? É porque quando você está transmitindo, se na igreja tem dificuldade, imagine quem está em casa, tá bom? Vamos pensar assim no nosso amigo que está assistindo no lar. Gênesis capítulo 1, versículo 21. Criou, pois, Deus. Não é essa a palavra. Em 26. Mas eu quero o peixe primeiro e as árvores. Eu acho que... Hein? Quando é que ele diz a terra para produzir? Alguém poderia ter... Hein? Leia aí o 21. Então, volta um pouco ali, por favor, Helder. Produzam as águas cardume de seres viventes, e voem as aves acima da terra, no firmamento do céu. Agora as árvores, ele falou com a água, não é isto? É esta a posição que eu gostaria que vocês tivessem. Ele falou com a água para produzir peixes e seres viventes. E agora? Capítulo 1, versículo 29. Por favor, Helder. Disse-lhes mais, eis que vos tenho dado todos os seres que produzem semente na face da terra, toda a terra, bem como todas as árvores em que dá fruto, dê semente e ser-vos-ão para alimento. Mas aí eu não entendi que ele disse a terra para produzir. É esta a palavra. Oh, aleluia! Deus, Jesus está voltando. Produz a terra relva. Tá fácil isso? Terra, você vai produzir relva. Ervas que deem semente e árvores frutíferas, que segundo as suas espécies deem fruto, para que tenham em si a sua semente sobre a terra, e assim foi. Então ele foi lá e falou com a terra. Deixa a boca, amigo. Ele falou com a terra, falou com a água. Mas para criar o homem, como foi a história que vocês encontraram no versículo 29? 29? 26. Façamos interessante que para produzir é que nós temos um som ambiente que está incomodando alguém, o som da parede, né, do paredão. Nosso bairro é bem animado. Existe paredão aqui.
Som de igreja atrapalha. Porém, os moradores do bairro, por uma questão ética e de escolhas, não vão às igrejas e tem som do paredão na porta. Oh, glória, Deus é bom. Quando ele foi construir o homem, ele não mandou que existisse. Eu gostaria que você baixasse um pouquinho a imagem, que eu não estou conseguindo visualizar. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Bom, primeiro ele mandou, vai ter com a formiga ou preguiçoso, não precisa mexer, deixe lá. Depois, quando ele foi criar os animais, da água ele falou a água. Quando ele foi falar com as árvores, ele falou com a terra. Mas quando ele foi falar com o homem, ele falou com ele mesmo. Isso aqui, essa filosofia não é minha, tá? Alguém já falou sobre isso. A internet está cheia disso. Às vezes você encontra coisa boa na internet. E este ser humano, criado por Deus, a programação foi: façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Isso também já está na internet e vocês não precisam se preocupar. Eu não estou copiando, eu estou repetindo uma filosofia, tá bom? O peixe está lá nadando, quer seja na água potável, quer seja na água salgada. O indivíduo vai e tira o peixe da água. O que acontece com ele? Morre. Obrigado. A árvore está lá em... Como é o nome da cidade que você nasceu? Araçás. Araçás é perto de Mata de Seu João, não é isso? Lugar que passa petróleo dentro da tubulação, nas tubovias. Quer pregar um pouquinho aqui para dar uma lição? Não? Então tá bom. Então, lá em Araçás, que Araçá é a goiaba, o pé de goiaba, é também chamado de araçá. E você tem araçá branco, araçá vermelho, araçá mirim, não é isso? Muito bem. Aí o indivíduo tira a árvore da terra, o que acontece com ela? Morre. Tira o peixe da água, o peixe. Tira a árvore do solo, o peixe. A árvore morre. Tira o homem da presença de Deus. Você sabe por que estão no paredão tão animados? São pessoas que outrora estiveram na igreja e o fato de não estarem indo para serem ademoestados, tem um pastor enjoado igual a mim para ficar brigando, você precisa trabalhar, você precisa estudar, você precisa obedecer a Deus. Obedecer a Deus é você falar e viver, falar de tal modo e de tal modo proceder. Aí eles não querem ouvir a palavra e vão para o paredão. E aí estão o quê? Mortos em pecados e delitos. Uma ação delituosa. Quando o homem se afasta de Deus, morre. Ah, mas ele está respirando, mas está morta nos pecados e delitos. O que é pecado? Errar o alvo. Você é programado na condição de coroa da criação para adorar ao Senhor e obedecer os mandamentos dele. Amém? Amém. É isto que aquele imprestável do Karl Marx, que influenciou tanto as universidades com a filosofia de preguiçoso, ele buscou fazer o contrário. Vou falar de outra coisa aqui, os
Os desviados, você que está desviado em casa, corra para Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há vida fora dele. Você que está em casa só ouvindo através do Instagram ou de vídeos e questiona, eu não estou lhe pedindo dinheiro, eu estou lhe convidando para você frequentar uma igreja, receber Jesus na condição de seu Senhor e seu Salvador, receber, fazer uma aliança com Ele, que é o batismo, e declarando que você é livre e liberto. E sendo livre e sendo liberto, você obedece. Porque o rebelde vai para o paredão. Quando Marx, criado nos princípios de um bom ensinamento na Alemanha, ele criou aquela filosofia distorcida, todos esses rapazes e moças que pregam a desobediência, entre outros, estão fora da presença de Deus. Porque se estivesse, jamais concordariam com seu Marx. Karl Marx. Já Max Weber fez algo bom. Ele falou sobre a ética. A ética, o que é ética? É aquilo que você pratica obedecendo leis que existem, pré-estabelecidas. Uma delas, trabalho, nobreza, você adquirir o seu bem com o suor do seu rosto. Às vezes você está num ambiente de ar-condicionado, mas está suando, porque você está se preocupando, fazendo cálculos, entre outros. Então vai suar sim. E você vai laborar. Aliás, a expressão suor do rosto, para aquela época do mundo agrário, a partir do desenvolvimento mundial, foi mudando, embora haja suor. Amém? Embora haja. Mas isso aqui está muito metódico, porém profissional. Imagine a professora que cuida de crianças. Ela fala com a criança certos assuntos inerentes àquela disciplina. Aí a criança coloca aquilo no caderno e na mente. Quando chegar em casa, esta criança vai falar com o papai e com a mamãe. Olha, eu aprendi isso e isso na escola. Ah, que bom! E aí, o que foi que você achou disso? Se a maior pedagoga que existe na face da terra são as mães. As mães têm o primeiro contato com os filhos. Tanto que a Bíblia tem um elogio para vocês, mães. O menino entregue a si mesmo e envergonha o vizinho. Encontra esse versículo aí. A criança entregue a si mesma, envergonha quem? A mãe. Este menino parece que não tem mãe. Só bordoada. Provérbios, Antigo Testamento, capítulo 29, versículo 5, 15, 3 vezes 5. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesma, envergonha o vizinho, o professor não envergonha a mãe. A mãe é o ser que alimenta, que orienta, alimenta de saberes, até quando ela tiver maturidade. É a mãe, ou são as mães. E a igreja? A igreja tem um papel seríssimo, além de físico e espiritual, de lhe dizer
quando você vir este neologismo criado, dizendo, olha, Deus está me dizendo que você vai ter uma grande bênção. Em que área? Em que área eu vou ter a bênção aí, o seu profeta? Ousada. Em que área? Eu preciso saber em que área que eu vou ter essa bênção. Porque, do contrário, eu venho para uma reunião destas e recebo uma palavra e saio daqui acreditando. Aí chega em casa, fala com o seu parente que ficou em casa e foi para o paredão, da balada, ou que nome tenha. Olha, Deus disse que eu vou ter uma grande bênção. Mas você acorda às 11 horas. Você não conseguiu concluir o ensino médio. Você não abre um livro para você ler, como é que você vai? E Deus não é injusto. O próprio homem ou a mulher que está lá fora sabe que não é verdade. Porém, o preguiçoso, que não é trabalhador, sai de um culto dizendo, e depois vem as decepções. Por que há tantas pessoas afastadas? Porque ouviram, tem um nome aí chamado profetadas, não tem? Profecias inverídicas que jamais irão cumprir-se. E eu posso dizer que eu não fui vítima, porque de imediato o Senhor me deu discernimento. Ao você de Vitória da Conquista, eu estava aí na sua terra há uns 20 anos, e alguém disse que eu ia receber um automóvel. Eu disse a ela, quem disse? Foi Deus que mandou dizer. Eu disse, vá lá e diga a ele que eu não quero. Ele fica com o automóvel dele, que ele sabe que eu não gosto de dirigir. Porque era mentira. Como é que Deus vai me dar um automóvel? Eu detesto dirigir. Eu parei de dirigir, eu não lembro nem quando. Não suporto enfrentar trânsito ou qualquer outra estrada, nada. Para que ele vai me dar carro? Você vende e pega o dinheiro. Então, se ele me está dando, eu vou jogar o dinheiro fora. Ele me dê logo o dinheiro. Então, nós precisamos ter discernimento do que é que a Bíblia está relatando a respeito de nós e o que a pessoa que está falando fala a nosso respeito. Amém ou não amém? Amém. Então, você precisa prestar atenção. Você está laborando o suficiente para mudar a sua casa? Não. Então você precisa laborar. Você sabe qual é o maior inseticida que existe na face da terra para eliminar qualquer tipo de inseto na sua cozinha? Sabe? Limpeza. Você sabe quem é que convida a barata, o rato, a mosca para a sua casa? Sobra de alimento. Então a pessoa deixa a sobra de alimento, aquele tradicional prato por lavar, para depois eu faço. E aí ele convida a mosca, pode vir que aqui tem. Uma vai e chama a outra. E de repente a casa está toda infestada. E com ela chegam as doenças. E a barata também, opa, eu estou convidado, ali tem. Aí você vai comprar inseticida, cada um tem um nome, encher a casa, mas no dia seguinte deixou o mesmo. Mas, peraí, o que é que tem? Tem a ver com... Vai trabalhar o preguiçoso. Vai ter com a formiga também vai. Você deixou sobra de alimento sobre a pia, eu não sei como é que a formiga sabe o que é açúcar, o que é sal. Bota os dois juntos, ela só vai no açúcar. E se você deixar uma sobra de algo doce, enche de formiga. E elas vão se aninhando. A falta de sabedoria do mesmo jeito. Você não trabalha a sua mente e ela fica ali se refrescando com as injúrias da vida e a pessoa torna-se um resmungão. Estava falando com o moço do Uber que me trouxe sobre um indivíduo
convidado pelo governo cubano para eliminar os contrários. Che Guevara. E às vezes você chega na universidade ou na rua ou na escola e estão aqueles meninos com aquela camisa vermelha com a foto de Che Guevara, um chinelo de couro, dizendo que ele é revolucionário. Che Guevara estava matando preguiçosos igual a eles. Mas a cabeça não, ou então de Marx, de Karl Marx, já, as pessoas estão usando também do excelentíssimo senhor presidente da República, que inventou uma queda para não viajar, para não ser confrontado. E agora, hein? Então as pessoas pegam quem não é referencial para elas, porque os pastores estão falhando. Quando a sociedade está correndo para esses lados, os pastores estão falhando. Mesmo que o indivíduo não queira o bom alimento, você que está sendo preparado para um dia pastorear, saiba que você tem que dar o bom alimento. Mesmo que a pessoa não queira, não deixe ela comer alimento ruim. Providencie um alimento. E esse alimento de 31.104 versículos tem suficiência em todas as áreas. Quando um determinado rei em Israel foi fazer um serviço, a Bíblia orienta que ele fez uma obra de engenharia, transferindo água, mandando água para alimentar. No Brasil, no século 21, existem regiões que não têm água potável, apelidada de doce, que eu acho que é uma falta de princípio sem igual, chamar água potável de água doce. Mesmo que tenham chamado no século passado, você é um homem desse século, uma mulher desse século, e nem tem tratamento de esgoto. Na nação brasileira. E estas pautas vão para o Congresso Nacional, que deveria trabalhar, e eles ficam brigando por quem lançou a ideia, de quem é o projeto, e eles não querem. E as pessoas não têm tratamento. Esta igreja, nós coletamos a água que cai do teto, toda, canalizamos ela e jogamos por baixo da igreja. Há 23 anos está chegando para o sistema de coleta de água de Via Bahia. É Via Bahia que chama, né? Quando eu cheguei aqui nesta igreja, usando a habilidade, eu fiz esse projeto e colocamos calhas e coletamos a água para não jogar na casa do vizinho. Mas isso aí é promoção pessoal, não, isso aqui eu estou dando o exemplo, já que é para em tudo te dar por exemplo, eu fiz para não incomodar o vizinho. Eu trabalhei muitos anos na área de projeto, e usei, e Deus me usou, em algumas cidades, os saberes, para fazer um trabalho sério com relação à igreja. O que a gente precisa entender é que esta formiga que vai trabalhar, porque vai pelo instinto, o escritor deste provérbio mandou que o indivíduo que tem inteligência observasse a formiga. Vai ter com a formiga, ô preguiçoso? Essa mensagem dói. Se você não está observando a formiga, você está perdendo ponto social. Se você está num trabalho pesado, está lhe pagando pouco, que normalmente é o que acontece,
você está sendo explorado porque você permite. Porque você pode melhorar os seus saberes fazendo um curso técnico na hora de folga. Ah, mas é difícil, eu chego com sono. Com sono para no dia seguinte reclamar. Por que você não melhora? É por isso, Bazuza, você que é jovem, depois de Terezinha, no ano de 1969, eu vou ter que falar isso todas as vezes que eu estiver ministrando. Eu percebi que não ia dar, eu tinha 15 anos, 1999, 1969, século 20. Eu percebi que para entrar no primeiro ano de ginásio eu precisava ter o 5º ano, e eu era 4º ano de ginásio, 4º, naquela época era assim. Aí eu fui estudar à noite, Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização. Estudava durante o dia e eu estudava durante a noite. Por quê? Porque eu queria sair daquilo, do marasmo. Eu não queria ser um ajudante de fábrica. Eu não queria ser um carregador de caminhão, um resmungão da face da terra. E eu vi na educação escolar um método correto de sair. Então, se você está aqui me ouvindo, que aqui ou em casa está reclamando, tem vaga na escola. Vai ter Enem, prova de quem vai se submeter ao Enem. As igrejas, vou pecar por acusação, não se prepararam para mandar ninguém prestar o exame do Enem. É porque é difícil. É difícil, é o prédio que o missionário foi fotografar à frente. É difícil o Rio de Contas. Alto, é difícil. Agora, estudar, se você não estudar, não viu a formiga e você vai laborar pesado a vida toda. Um dia você pode mudar. Observando quem? A formiga. Você pode ter uma profissão honrada, ter um trabalho honrado. Não estou dizendo que o seu trabalho não é honrado. Eu estou falando que você está sendo explorado, não recebendo o suficiente pelo que você está fazendo. E você pode melhorar. Tá bom? Eu sei... Aleluia! Eu sei perfeitamente que essa não é o tipo de ministração que ninguém gostaria de receber no culto de quê? No domingo profético. Porque a demoestar, dizendo que é você quem faz, agora, se eu ficar aqui mentindo, dizendo que Deus vai lhe dar, aí agrada tanto quem está em casa. Igreja Batista Missão e tem uma palavra maravilhosa. Vá lá, você vê através dos cultos, o pastor vai se sacudir todo, balançar o lenço, a toalha, e vai lhe dizer que você vai receber uma grande bênção. Querido, se você só vai receber a bênção se você lutar por ela. Se você ficar em casa, sendo um murmurador, um reclamão, você não vai receber nada. Porque é assim que funciona. Você vai ter que lavrar a terra. Não é que você vá ser agricultor. O que você está fazendo, faça melhor. Se esforce, tenha bom ânimo e você vai conseguir. Amém? Vamos lá. João Evangelho, capítulo 1, versículo 11. Mas vamos, por favor, você abre sua Bíblia em João capítulo 1. Mateus, Marcos, Lucas e João. Falando de criação. Uma música boa aí, ó. No princípio, era a palavra. E a palavra
estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Quem é essa palavra? Jesus. Ele é a palavra encarnada. E aquele que é, o versículo 10, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Aí chegou a nossa vez, o 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, os que creem no seu nome. Então vamos lá. Jesus é a palavra de Deus. Haja luz, haja peixe, haja árvores. Façamos o homem. Este homem feito, nós somos a semente do primeiro homem. Nós somos a semente do primeiro homem. E o homem restaurado, quando você tem um encontro com Jesus, aí você passa a ser da família do obediente Abraão. Porque você aceitou. Primeiro ide é o de Abraão. Abraão, saia, vá. Saia, vá. Saia da sua terra e vá. Primeiro ide. Às vezes as pessoas confundem o que está no Novo Testamento, dizendo que só o Novo vale. Quando você olha para a palavra e compreende a palavra, você percebe que o primeiro ide foi Abraão. Abraão no início, depois trocou o nome. Abraão, sai da tua terra e vá para uma terra que eu te mostrarei. Entenderam? Sai da tua terra e vá para uma terra que eu te mostrarei. Abraão, que no início era pai da altura, Abrão, e depois Abraão, no capítulo 17, ele passa a ser Abraão, pai de nações. Por que ele tornou-se pai de nações? Porque ele foi. O ide é a mesma coisa, vá. Se você for consultar hoje o Google, ele já está dando o que é o ide. No passado, há uns 20 anos, ele dizia que era vá. Dizia não, dizia mesmo, porque tem uma fala lá, né? Gravaram. É vá. Abraão, vá. Marinalva, vá para Tucano ver os... Como é que chama lá? Basílio e Tonha. Vá para Araçais. Dizia assim, olha, eu sou um homem transformado. Até de mulher eu comecei a gostar agora. Mas não diga ali está a minha varoa, não. Ali está a minha esposa conquistada. Vá. Agora, vá. Esta é a palavra. Esta é palavra. O homem transformado, o homem que estava parado na vida, eu estava à toa na vida, meu amor me chamou para ver a banda passar. Não, você foi alcançado pelo Criador, o dono da graça. E ele disse, todas as coisas foram feitas através dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Os quais não nasceram, por isso que você é velho. Você só é novo quando você aceita aqui o que está escrito no 13. João, capítulo 1, versículo 13. Os que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Você é transformado. 14 para fechar. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai,
cheio de graça e de verdade. Esse Jesus. Amém? Amém. Vamos lá, fechando aqui, por causa do horário. É a idade. Toda santa palavra de Deus, ela precisa ser ministrada e explicada, para que não haja dúvida, que a moça que está lá, que não teve tempo de dormir direito, esse negócio de não dormir, a pressão sobe, viu? Pressão alta é ausência de um bom sono. Você precisa dormir direito. Deitar-se para dormir e concluir lá a sua jornada de sono. Senão você fica abrindo a boca na hora do culto e depois ainda vai assistir o resultado das eleições. Quero dizer à igreja, você o primeiro vá foi Abraão, depois teve o vá de Moisés, o vá de Josué, o vá dos discípulos adiantando, e agora é a nossa vez de ir falar com as pessoas. Falar da importância que tem o indivíduo entregar a vida para o Senhor Jesus. Ser um indivíduo transformado pela graça. A graça lhe ajuda. E o seu labor lhe promove financeiramente. Este erro marxista que o mundo aderiu, de bolsa, miséria, é contra os princípios da palavra de Deus. Estão me perguntando se está tudo bem por aqui. Toda hora tem uma mensagem. O pessoal não tem o que fazer. Estão me ouvindo e perguntando se está tudo bem. Tem coisa que eu realmente não entendo. Mas vamos lá? Hoje é domingo, dia 27. 27 de outubro, amanhã é feriado? Feriado de quê? Hã? Servidor público. Eu já ia dizer que é uma classe totalmente útil para a nação, com aspas. Mas nós temos que aceitar. O indivíduo que tem um comércio amanhã, ele abre. Porque ele precisa vender. Comprar e vender. E o servidor recebe salário proveniente de quem produz. Já disse que são úteis e agora eu estou falando isso. Ah, mas eu sou funcionário público, eu vou lá derrubar esse pastor. Eu digo, já tentaram antes. Eu tenho 30 anos nesse negócio de ameaça, de xingamento. Eu não vim para receber elogio, nem seu, nem de ninguém. Profeta nunca, quem entregou a palavra de Deus, nunca aceitou elogios. Mas na modernidade, nem só elogio, quanto o relógio Rolex. Aqui em Salvador, no final do século passado, teve uma briga muito grande entre alguns pastores, porque um recebeu um carro de aniversário marca tal. E a outra igreja teve que trabalhar muito para comprar um carro melhor, para mostrar que o pastor deles era melhor do que aquele que recebeu o carro de marca tal. Estes absurdos é que faz com que a igreja evangélica, que deveria estar na obediência dos princípios da palavra de Deus, esteja sendo enxovalhada de comentários pessimistas nesta abençoada rede social.
Agora, com relação do que eu falo, está na palavra. Ah, mas eu não acredito na palavra. Você não acredita na palavra, você vai pagar por ela. Uma hora, você vai precisar dela. Porque o seu nome só será chamado se estiver no livro da vida. Dito isto, eu vou orar pela igreja, deu o horário de Terezinha e eu não vou desobedecer. Vou fazer isso aqui para... O pessoal se preocupa, Alan, é por causa da idade, né? Imagine quando não tinha esse meio de comunicação que eu viajava nessa terra durante dias. Alguém desta igreja vai prestar o exame do Enem? Não. Não deu tempo? É cansativo, né? Nós teremos uma palavra profética para o ano 2025, que será lançada no dia 24 de novembro. O aniversário do ministério é 25 de novembro. E no dia 24 nós teremos um encontro aqui, se o Senhor permitir. E nesse encontro nós vamos trabalhar durante o dia e durante a noite no culto normal, domingo profético, iremos trabalhar esta palavra profética juntamente com o projeto de vida 2025. Eu pedi ao pastor César Rafael para providenciar, e eles estão providenciando. Só que eu vou adiantar hoje. Hoje é dia 20, quanto que eu esqueci? 27 de outubro, está faltando menos de 30 dias. E você que tem uma insatisfação que precisa de orientação da formiga, eu peguei a orientação da formiga no ano de 1969, que eu percebi que eu precisava vencer algumas áreas, e através do conhecimento escolar, a educação escolar eu teria. E o Senhor me abençoou. E todas as vezes que eu vejo João capítulo 1, eu lembro de alguns alunos da escola que eu lecionei um período, que reclamavam da vida e diziam que eu precisava de Jesus pela minha aparência horrorosa. Aí eu dizia, quem precisa de Jesus? Sou eu ou você? Ele disse, é o Senhor. Por quê? Aí eles não sabiam dizer por quê. Aí eu dizia, é porque está escrito que ele veio para o que era dele, e o dele não aceitou. No entanto, todos que o receberam serão feitos filhos de Deus. É importante que você tenha condições de saber o que está escrito, porque é a sua defesa. É por isso que chama a Bíblia de espada. A Bíblia é espada por isso. E essa espada hoje, Deus é o Deus de longe e é o Deus de perto. Deus conhece pensamentos e intenções do coração. Ele pode transformar. Eu sou fruto de oração de alguém. Alguém orou por mim para eu ter encontro com Jesus. E você vai fazer o mesmo com a pessoa que você gostaria de ver
não só aos pés de Cristo, mas servindo, que é o grande propósito. Pai, em nome de Jesus. Que noite maravilhosa. O Senhor nos permitiu saber que a terra é importante. Ela ouviu o Senhor falar e produziu frutos e árvores. A água, do mesmo jeito, ela produziu os seres viventes. Mas, ao homem, o Senhor disse, façamos o homem a nossa imagem segundo a nossa semelhança e caráter. E nessa noite, meu Deus, nós que temos amigos e parentes que fugiram da sua presença, pessoas que hoje estão andando neste mundão sem a tua presença, clamamos, ó Pai, que a tua bondade e misericórdia alcance essas pessoas, que abra os ouvidos dessas pessoas, para que voltem a te servir, ou que comece a te servir. Deus, acalma o coração desse povo que está nessas baladas, nesses paredões, que fugiram de casa, que são desobedientes a pai e mãe, que o projeto maligno é para ceifar a vida delas. Deus, em nome de Jesus, a igreja ora por essa questão. Também nós estamos orando, agradecendo pelo sistema de refrigeração instalado e funcionando nesta igreja. Nós também estamos orando pela tua provisão para as nossas vidas. Nós estamos lhe agradecendo por esse parente de longe e de perto, que vão testemunhar que sentiram necessidade de te buscar. Ô Pai, por esta causa eu me ponho de joelho, colocando também diante do Senhor todos os nossos irmãos missão ide espalhados na face da terra, clamando que o Senhor os abençoe, que guarde, que desfaça laço, embaraço e armadilha, e dê uma noite de paz e de vitória. Senhor, leva-nos em paz, oculta-nos do homem violento, sanguinário, ladrão e assassino. E também, esta pessoa que está em casa, ouvindo a ministração, ou irá ouvir através do Instagram. Deus, em nome de Jesus, Pai misericordioso, abençoe essa pessoa com toda a sorte de bênção. E que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e as comunhões do Espírito seja com todos. Deus lhe abençoe muitíssimo e a paz do Senhor. Amém.